Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora, enquanto aprendemos mais sobre o santuário. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Sua Bíblia já está aí? A minha já está aqui. E nós vamos começar agora a segunda parte desse tema, o santuário terrestre. Ontem nós vimos alguns detalhes interessantes e eu quero aqui recapitular com você. Nós vimos que Deus havia criado Adão e Eva para que eles vivessem felizes e eternamente. Mas antes que eles pudessem ser integrados à família celestial, um teste foi dado. O teste era comer ou não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Você conhece a história. Eva se afastou de Adão, foi lá, a serpente com sua astúcia enganou Eva, Eva comeu do fruto, levou para Adão, ele também comeu, e quando o ato de desobediência aconteceu, eles agora estavam fadados à morte. Na realidade, quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia fazer três coisas. Deus poderia ter permitido que eles morressem como consequência do seu ato de desobediência. E Deus não seria injusto se fizesse isso, porque Deus havia dito, vocês não comam. Se vocês comerem, vocês morrerão. Então, se Deus permitisse que eles morressem, Deus não seria injusto com isso. Deus tinha, quem sabe, uma segunda possibilidade. Ele poderia alterar a lei ou extinguir a lei que proibia comer do fruto, voltar atrás em sua palavra. E se ele abolisse aquela lei, Adão e Eva não mais precisariam morrer, mesmo depois de terem desobedecido. Mas Deus poderia fazer uma terceira coisa. E foi isso que Deus escolheu fazer. Ele não alterou sua lei, porque suas leis são eternas. Ele não deixou que o homem morresse como consequência do ato de desobediência, mas Deus encontrou um terceiro caminho. A lei tem que ser cumprida, a morte tem que acontecer, mas eu vou enviar um substituto para que morra em lugar do homem. Então, o plano da salvação é uma resposta divina ao pecado do homem. E através de todos os animais que morreram no Antigo Testamento, mesmo antes do santuário e depois no santuário, todos apontavam para o Filho de Deus, o Messias, que um dia viria dar sua vida em favor da humanidade. É por isso que João Batista, em João 1,29, vai chamar Cristo de o Cordeiro de Deus. João 1,29 diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, todos os animais apontavam para a morte de Jesus Cristo como nosso Salvador. Expulsos do jardim, Deus não deixou Adão e Eva desamparados e então deu uma ordem, esta que está em Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E um santuário foi construído. Em Êxodo 25:40, Deus disse para Moisés, Moisés, vocês vão construir um santuário, mas faça de acordo com o modelo que eu vou mostrar para você no monte. É claro que o modelo que Deus deu a Moisés foi o próprio santuário celestial, a sua casa. Então, tudo que foi feito na terra por Moisés copiou um modelo celestial. Então, quando João, o vidente de Pátimos, tem uma visão do santuário, lá em Apocalipse 11:19, ele vai ver a Arca da Aliança, lá no santuário celestial. É por isso que aqui na terra também havia uma Arca da Aliança. E quando Deus deu a Moisés as orientações para a construção do santuário, também orientou sobre todos os móveis que deveriam estar ali no santuário. Então havia um santuário, nele havia móveis, e tudo isso tinha um simbolismo muito especial, que nós ainda iremos estudar aqui no programa. Um outro detalhe que nos chama a atenção é que estudar o santuário é estudar sobre o sacrifício e o ministério de Cristo em favor da salvação humana. Então, se você quiser compreender bem o plano da salvação, automaticamente, logicamente, você tem que passar pelo tema do santuário na Bíblia.
Pastor Arilton, eu sou cristão, eu sou cristã há muitas décadas e nunca ouvi falar de santuário. Infelizmente, essa é uma realidade geral no nosso cristianismo brasileiro. Muitas igrejas nem tocam nesse assunto. Mas que bom ter a sua companhia aqui no programa Encontro com a Vida, porque aqui nós vamos passo a passo entender o plano da salvação a partir do ensino de Cristo, do ensino de Deus do santuário. Aqui está uma visão panorâmica do santuário, a visão interna da tenda. Você tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Nesse primeiro compartimento chamado Santo, você tinha 3 móveis. À direita de quem entrava, a mesa dos pães da proposição. Eram 12 pães que ficavam sobre esta mesa. Eles deveriam ser trocados a cada sábado, ou seja, os pães ficavam uma semana e no sábado se trocavam os pães por pães frescos, que ficariam mais uma semana. À esquerda de quem entrava estava aqui o candelabro, com 7 lâmpadas. Era a luz que iluminava o interior do santuário. Havia ainda no santo o altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso aromático, e esse incenso trazia um odor bom, para todo o santuário, um perfume. E no local santíssimo, você tinha ali a Arca da Aliança. Ela foi construída de madeira de acácia e revestida de ouro. Dentro da arca estava a lei de Deus, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés do Monte Sinai. A arca tinha uma tampa, essa tampa era chamada de propiciatório, e em cima do propiciatório haviam 2 anjos, 2 querubins esculpidos. E entre os querubins havia ali aquilo que nós chamamos de Shekinah, o brilho da presença de Deus, a glória de Deus. Tudo isso aqui foi construído e tem um simbolismo muito profundo que nós iremos ver nos próximos dias. Assim, Deus manifestava sua presença através do santuário. Ontem eu disse para vocês de que o santuário ele foi construído num período mais ou menos de quase um ano. Quase um ano se gastou para que o santuário fosse concluído. Um outro detalhe é que ele foi construído na península do Sinai, ali perto do Monte Sinai. E quando Moisés recebe as 2 tábuas da lei, o santuário está pronto para receber as 2 tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. O santuário era visível a presença de Deus nele, porque de dia havia uma nuvem que cobria o santuário, também chamado de tenda da congregação, porque era uma tenda onde o povo se congregava para adorar a Deus. E à noite havia uma coluna de fogo. Este fogo aquecia o povo, mas também expulsava os animais ferozes, que por acaso pudessem haver ali no deserto. Então Deus manifestava no santuário sua presença, manifestava também seu amor e seu cuidado pelo povo. Ontem eu mostrei para vocês esse mapa e quero aqui reprisar com você. Dá uma olhadinha nesse mapa comigo. Aqui você tem, no ponto 1, é a saída do povo do Egito. Eles habitavam na terra de Gósen. Você vai se lembrar de que José foi para o Egito vendido como escravo por seus irmãos. Lá no Egito, José foi fiel a Deus e prosperou. E lá no Egito, ele tornou-se o governador de toda a terra. Quando José governava a terra, ele então, com a anuência de Faraó, ele trouxe toda a sua família para o Egito. E eles foram habitar, aqui nesse ponto 1, na terra de Gósen, que era uma terra muito fértil lá no Egito. Ali o povo de Israel prosperou, por muito tempo. Mas quando morre aquele faraó que conhecia José, os próximos faraós, ou o faraó que se levantou, escravizou o povo de Deus. E por 4 séculos eles foram escravos no Egito. Deus então levantou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Então Moisés, depois de Deus manifestar seu poder com 10 pragas, então ele sai com os israelitas do Egito. Eles vão descer, cruzar aqui o Mar Vermelho, naquela passagem miraculosa,
quando o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel passou em terra seca, eles vão descer até o sul de Israel, do que nós chamamos Israel hoje, e aqui no deserto do Sinai, na península do Sinai, é aonde o santuário será construído. A partir daqui, eles começam uma jornada em direção à terra prometida, né? Que é o que nós chamamos hoje o estado de Israel, a terra de Canaã. E Moisés esteve há 40 anos à frente desse povo em todas as suas peregrinações. E é claro que o santuário era o que conduzia o povo. Quando a nuvem se levantava e começava a se mover, o povo sabia que era a hora deles desarmarem o santuário e então começar a caminhada pelo deserto. Alguns estudiosos dizem de que esse santuário terrestre, essa tenda que Moisés construiu, ela foi armada e desarmada 41 vezes, até chegar na terra prometida. Então, enquanto a tenda era desarmada, o povo caminhava, armava de novo a tenda, o povo acampava. E é claro que essa caminhada obedecia o mover da nuvem. Essa caminhada não duraria 40 anos, logicamente, mas por causa das desobediências e rebeliões de Israel, o povo esteve vagueando pelo deserto por 40 anos, até chegar na terra prometida. Moisés esteve à frente do povo nesse período, e quando chega a hora de entrar na terra prometida, Moisés morre e Josué assume a liderança do povo. Josué vai então cruzar o rio Jordão e vai chegar então na terra prometida. Aqui nós vemos um pouquinho do panorama da história do povo de Israel lá no Antigo Testamento. E essa tenda móvel, esse santuário, era o local onde Deus manifestava a sua presença. Ela foi montada e desmontada cerca de 41 vezes, e quando eles chegam lá na terra prometida, depois de cruzarem o rio Jordão, eles vão então acampar numa terra chamada Siló. E aqui está o texto de Josué, capítulo 18, verso 1, informação que o próprio Josué traz para nós. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, a última vez que o santuário foi montado foi na terra de Siló. Eu visitei o sítio arqueológico de Siló, ou Shiló, e aqui está uma foto que eu tirei. Aqui você tem uma foto da própria terra de Canaã, a terra que o povo almejou morar. E aqui você tem ruínas de construções, aqui é um sítio arqueológico, e foi nesse local, nesse sítio arqueológico, que o santuário foi montado pela última vez. O santuário esteve aí por muitos anos, até que Davi, quando agora ele assume o reinado, ele almeja construir uma casa para Deus. Ele até consulta o profeta, né? No primeiro momento o profeta, eu acho que o profeta Natan, né? Disse que ele poderia construir. Depois Deus diz para o profeta, quem disse para você que era para autorizar? Ele não vai construir. Aí o profeta volta e diz, olha, não, Deus não autoriza você a construir, porque você é um homem muito sanguinário, né? Mas Deus permitiu que Davi reunisse todos os recursos para que um templo fosse construído. Esse episódio você já conhece, né? Davi estava ali no seu palácio e ele pensou, eu que sou um pecador, né, moro num palácio real e Deus habita lá naquela tenda em Siló. Eu vou construir uma casa para Deus. Esse foi o objetivo de Davi. Deus não permitiu, porque ele era um homem muito sanguinário, mas Salomão construiu o templo. Então, os recursos para a construção foram reunidos pelo rei Davi e é Salomão quem vai empreender a obra. A Bíblia dá detalhes de como esse templo foi construído. E é claro que esse templo em Jerusalém, que agora Salomão constrói com a orientação divina, seguiu todas as orientações que Deus já havia dado. E aqui está, né, uma imagem, um desenho daquilo que seria o Templo de Salomão. É claro que ele fez o templo em dimensões muito maiores, né, daquilo que era a tenda móvel que Moisés havia construído.
você pode perceber pelo desenho aqui daquilo que era a pia com água onde o sacerdote se lavava, agora havia ali uma grande pia sustentada por bois que foram esculpidos, ou seja, tudo era magnífico nesse glorioso templo de Salomão. E quando tudo ficou pronto, Salomão fez uma linda oração de dedicação. Essa oração aparece no livro de Reis, primeiro livro de Reis, e você vai encontrar ali esta linda oração. Quando Salomão ora e consagra esse templo a Deus, o que acontece? A Arca da Aliança que estava lá em Siló, na tenda de Moisés, ela também foi trazida, os móveis foram trazidos para o templo. E agora ali estava no templo a Arca da Aliança. E quando tudo estava pronto, Salomão ora, o que acontece? A glória de Deus que estava lá, naquela tenda móvel, ela vem e repousa sobre esse templo. Então, o templo que Salomão construiu passou a ser agora a casa, a morada de Deus. Esse lindo templo construído por Salomão agora era a casa onde Deus habitava. Aqui ele manifestava a sua presença. E aqueles sacrifícios que o povo fazia lá no santuário, na tenda móvel, agora passaram a ser ofertados aqui no santuário. Ali havia também o altar de holocausto, onde os animais eram queimados, e o templo possuía lá os dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo, separados por uma cortina, por um véu. E aqui está o templo de Salomão, agora a habitação de Deus. Então, para efeito de aprendizado, nós temos que entender que quando a Bíblia fala de tenda da congregação, santuário, templo, nós estamos falando dessas construções que Deus ordenou que fossem feitas para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então, tenda da congregação agora vai dar lugar ao templo. E esse templo foi construído por Salomão em cima do Monte Sião, em Jerusalém. Esse Monte Sião, aonde o templo foi construído, acredita-se, teria sido o mesmo local onde Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Então, naquele mesmo local, que era um local tido como sagrado, agora o templo foi construído. Interessante, no mesmo local aonde Abraão quase matou seu filho, o Filho de Deus viria para ensinar o povo. Só que agora o Filho de Deus não seria poupado como foi o filho de Abraão. E Cristo morre para salvar a todos nós. Esse templo de Salomão existiu por muito tempo, até que ele foi destruído no 6º século antes de Cristo, por ordem do rei Nabucodonosor. Você vai se lembrar que Nabucodonosor levou primeiro escravos, Daniel, os príncipes judeus, Daniel e seus amigos, depois levou outros escravos e Nabucodonosor destrói esse templo, que vai ser reconstruído nos dias de Zorobabel, governador da Judéia, e você vai ter ali os profetas Ageu e Zacarias no ato de reinauguração desse templo. E esse templo de Salomão reconstruído é o templo que Jesus conheceu e visitou em seu ministério. Aqui está uma maquete do templo nos dias de Jesus. Então, esse templo de Salomão reconstruído, depois ampliado, é o que Jesus conheceu ao longo do seu ministério. O templo era a casa de Deus. Existe nessa tenda móvel e nesse templo construído por Salomão correspondências estruturais e funcionais entre o templo terrestre e o celestial. Quando a gente fala em correspondência estrutural e funcional, é que há uma ligação, há uma relação entre as estruturas do templo terrestre e o celestial e também das suas funções. Lembra que a gente estudou que o templo terrestre copiou o modelo celestial? Ou seja, tudo que foi feito na terra seguiu a cópia do celestial. Esta é uma correspondência estrutural. Nós veremos isso em mais detalhes. Hoje eu só estou adiantando um pouco o assunto.
mas há também uma correspondência funcional. Ou seja, aquilo que acontecia no santuário aqui na terra, ele aconteceria também no santuário celestial. Essa é a correspondência funcional. É assim que você vai perceber que o templo celestial torna-se o centro da operação divina em prol da salvação do homem. Porque aquilo que Deus orientou que fosse feito na terra tipificava aquilo que aconteceria no céu. O trabalho do sacerdote aqui na terra e do sumo sacerdote falava de um trabalho de Cristo como sacerdote e sumo sacerdote. Então, estudar o santuário é estudar o sacrifício e o ministério de Cristo em favor da família humana, em favor de todos nós. É por isso que não dá para você compreender salvação sem entender como nós podemos ser salvos. E nós vamos ver amanhã, quando estudarmos sobre o Evangelho em símbolos, a beleza que havia no santuário e como tudo era cristocêntrico, ou seja, como tudo apontava para a vinda do Messias. É por isso que tem que ficar bem claro para nós que o santuário era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. As pessoas, quando escreviam na Bíblia, elas estavam pensando no santuário. E quando nós hoje estudamos e pensamos no santuário, nós estamos entendendo como Deus salva. O salmista Davi, no Salmo 27, verso 4, escreveu algo extraordinário. Davi disse assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que linda oração! Davi está dizendo aqui, se eu pudesse pedir uma única coisa, se eu tivesse um só pedido para fazer a Deus e soubesse que Ele me atenderia, o meu pedido seria: uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor. Davi está almejando morar no santuário, que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amigos, nós brasileiros não conseguimos entender muito bem o apego que o povo judeu tinha a esse santuário. O apego que o povo de Deus do Antigo Testamento tinha a esta casa. Para eles era o centro da sua religião. Para eles era onde Deus habitava. Lá eles iam para adorar Deus na beleza da sua santidade. É por isso que a gente diz aqui que o santuário era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. Se você pegar os livros de Moisés, os primeiros 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, 40 capítulos no Pentateuco são destinados ao santuário. Se você pega os outros profetas do Antigo Testamento, mais 40 capítulos são dedicados ao santuário. Ou seja, só no Antigo Testamento são 80 capítulos da Bíblia falando sobre o santuário. Não é um tema predominante? E se você vai para o Novo Testamento? Ora, Cristo veio cumprir toda a tipologia do santuário. Os evangelhos apresentam isso de forma clara. É por isso que João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você vai para os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, Paulo apresenta Cristo como oferta, como sacerdote e sumo sacerdote. E se você vai para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o Apocalipse pode ser dividido em 7 etapas, em 7 fases, em 7 cenas, e cada uma dessas cenas começa com uma visão do santuário celestial. Ou seja, tudo estava centralizado no santuário. Não é belo isso? Não é belo compreender como Deus nos ama? Não é desejo seu também meditar nesse santuário, meditar nesse tema, meditar no Deus que habita nesse santuário? Querido amigo, querida amiga, que bom podermos compreender um pouquinho mais hoje do santuário terrestre, que foi construído segundo o modelo celestial. Esse santuário era o Evangelho em símbolos, como veremos amanhã, e você vai entender
como que o povo compreendia a obra de Cristo em favor deles através das lições dadas no santuário. Que o nosso coração se abra a esse ensino e que nós possamos compreender melhor como Deus nos ama e tudo o que Ele fez para nos salvar. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado pelas lições da Tua palavra que nós hoje aprendemos. Obrigado por saber que o santuário apontava para um Messias Salvador. Esse Cristo veio, já é uma realidade, e que Ele possa hoje habitar em nosso coração e nos salvar na vinda dEle. Cuida de nós ao longo desse dia, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.